Olá, boa tarde. Vamos esperar um pouco que se comecem a juntar a nós. Esperar aqui 1 a 2 minutinhos para estarmos todos organizados. Já temos malta a começar a juntar-se ao direto. Olá, Sofia. A Sofia vai ser a nossa convidada de hoje. Hoje vamos então avançar com o nosso segundo episódio, por assim dizer, das conversas de saúde. Nós ontem tivemos uma primeira emissão que correu muito bem com a enfermeira Carmen Ferreira. A enfermeira Carmen é especialista em obstetrícia e vem-nos falar das preocupações que tem havido agora no âmbito da gravidez, do parto e até dos recém-nascidos neste contexto de infecção pelo Covid-19 e, como vocês sabem, todas as conversas de saúde são com profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros e seja até da parte da fisioterapia respiratória, e de hoje até sexta-feira vamos ter sempre 1 ou 2 convidados por dia que nos vão acompanhar durante cerca de meia hora para esclarecer todas as questões que vocês possam ter neste aspecto que é a infecção pelo Covid-19 e a forma como nós estamos a lidar a nível dos cuidados de saúde. Vou então buscar, obrigada, estão já a dar parabéns pela sessão de ontem, vou buscar a Sofia, a doutora Sofia Mendes, que já aqui está, vou então fazer. A doutora Sofia Mendes é a médica especialista em medicina interna. Ela já nos explicar um bocadinho melhor. Já cá está a Sofia. Olá, bem-vinda. Olá. Olá, Sofia. Antes, muito obrigada por estar a colaborar connosco nesta iniciativa. Estava precisamente a apresentar-te. A Sofia é médica de medicina interna, que já nos vai então explicar o que é medicina interna um bocadinho mais adiante, e vai-nos falar daquilo que têm sido os cuidados da abordagem hospitalar ao doente com o Covid. A experiência dela é a nível do centro hospitalar do Oeste, nomeadamente a nível do Hospital das Caldas da Rainha, e neste momento ela está também destacada para uma unidade de cuidados intensivos em Lisboa, no Hospital Militar. Portanto, Sofia, queria então perguntar-te, para quem nos vê lá em casa, este termo de médica de medicina interna, o que é que isto na prática quer dizer? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, Andreia. É assim, a medicina interna é basicamente a especialidade hospitalar, na minha opinião, acho que na opinião de quase toda a gente, mais rica. Portanto, somos a grande maioria dos médicos hospitalares são, de facto, da medicina interna. Claro, os médicos, portanto, não cirúrgicos, abordam as pessoas, exatamente, abordam as pessoas quer na urgência, quer na parte do internamento hospitalar, que tenham patologias de mais de um dos foros, ou seja, que não tenham só patologia pulmonar, só patologia cardíaca, só patologia renal. Portanto, quando há mais do que uma patologia envolvida, até prova em contrário, o doente fica a cargo da medicina interna, porque é quem está mais capacitado para ver o doente como um todo. Portanto, somos formados por isso. É uma especialidade muito completa, de certa forma, para as pessoas tentarem compreender, é um bocadinho o nosso parceiro, nós que somos médicos de família, é o nosso parceiro hospitalar, no sentido de ser o mais generalista e o mais completo, mas numa versão muito mais aprofundada do que nós, não é? Que gerem todas as situações, exatamente. Não tudo muito bem. E, Sofia, tu estás muito habituada no teu dia-a-dia, no teu trabalho como médica de medicina interna, a receber muitas situações de infartos, AVCs, descompensações de doenças crónicas, como a diabetes, doença respiratória. Ao que sei, neste momento, até estas patologias têm vindo a decair desde que começou a pandemia pela infecção Covid. Confirmas? É um facto. É assim, obviamente não tenho os números exatos e não posso estar a dizer isto com 100% de certeza, mas o que tenho visto na urgência é que há uma afluência de doentes não respiratórios, atenção, muito menor. Não sei se as pessoas ficam em casa com medo, a verdade é que temos tido menos patologia e os doentes que vêm são de facto bastante graves, ou seja, isto também quer dizer que muitas das vindas à urgência ao longo do ano, se não são verdadeiras urgências. Portanto, temos aqui as duas partes da moeda. Portanto, agora, hoje em dia, ainda temos alguma capacidade de resposta. Não sei se foi pelas medidas terem sido tomadas mais cedo que nos outros países, a verdade é que ainda há vagas. Portanto, eu falo por mim, que trabalho neste momento maioritariamente para estar mais perto de casa e não andar a transmitir possíveis vírus ou quer que seja
numa época de emergência, nós mandamos os doentes todos para Lisboa e ainda, os doentes mais graves obviamente, e ainda temos tido resposta. Não sei até quando isto vai acontecer, portanto, obviamente que estamos um bocadinho apreensivos e não consigo dizer com certeza que a qualidade dos cuidados será igual pronto, a tempo Efetivamente, qualquer uma de nós trabalha a nível hospitalar e eu também faço urgência hospitalar. A nossa percepção é que ao longo do ano a maior parte das pessoas que vêm, 90% dos casos, são casos que não são especificamente para a urgência, que poderiam ter sido resolvidos a nível dos cuidados de saúde primários, muito facilmente até pelos próprios médicos de família, não é? Que muitas vezes as pessoas, por autoiniciativa, optam por recorrer aos hospitais. Portanto, neste momento, aquilo que tem sido a tua experiência é quem está aí, são efetivamente pessoas que precisam, mas que a afluência, regra geral, diminuiu. O que é muito bom, porque efetivamente também poderá ser uma manifestação de que as pessoas efetivamente estão em casa e que estão a cumprir as recomendações que foram dadas, não é? Nomeadamente aquela que nós desde o início vinculámos muito, que seria para nunca recorrerem, em primeiro lugar, ao hospital sem terem uma apreciação da linha da saúde 24, correto? O SOS 24. Sim, claro. Agora, a parte não respiratória, digamos assim, portanto, tem menos afluência, mas na parte dos respiratórios, portanto, estamos a ter ainda bastante afluência diária e creio que tende a crescer. Portanto, até prova em contrário, e pelos números de infectados, isto vai crescer. Certo, que é aquilo que quando ainda temos acompanhado. Eu tenho acompanhado muito o teu trabalho, até porque nós somos colegas de faculdade e, portanto, eu fui sempre acompanhando muito também as tuas publicações e tu sempre trabalhaste muito com idosos e tens uma ligação muito grande aos idosos que cuidas. Daquilo que são as conversas que tu ainda vais mantendo com os teus doentes nesta faixa etária, quais é que são principalmente as preocupações que eles te têm transmitido? Olha, eu acho que há aqui, nessa população em específico, há mesmo duas posturas muito diferentes. Portanto, eu tenho idosos que estão muito assustados, mesmo em conversa, mesmo na urgência, há pessoas muito, muito assustadas, e depois há o extremo oposto dos idosos, exatamente, que acham mesmo, e continuam a ter uma vida perfeitamente normal. Não sei se já terem vivido muitos anos, não sei, mas eu tenho visto uma grande parte de idosos que de facto não quer saber. E tu consegues reconhecer nesses que não são cumpridores se são pessoas que estão, por exemplo, sozinhas, que são viúvos, ou mesmo aquelas pessoas que vivem ainda em casal, os idosos que têm ainda o seu companheiro, se têm mais tendência para cumprir as regras ou, pelo contrário, são também daqueles que têm mais dificuldade em cumprir o aconselhamento que nós transmitimos? Olha, não consigo dizer-te ao certo, mas a maior parte dos idosos que tenho falado até não estão sozinhos, portanto, não é uma questão de se sentirem isolados per se, não é? Pronto, não sei se é cultural, provavelmente é cultural, e a gente viu na Itália que é muito difícil a países latinos como nós, ainda por cima pessoas que vêm de uma geração diferente, incutir esta recomendação de fiquem em casa, tenham cuidado, porque eles já não querem saber. Já não são tão permeáveis àquilo que são as nossas recomendações, não é? Pronto, nós efetivamente temos verificado que a nível da infecção pelo Covid-19, e agora então começando a dirigir um bocadinho mais a nossa conversa para a situação atual, nós temos verificado, eu estive a ver o boletim epidemiológico de hoje, que do total de mortes registados que nós temos, uma grande franja continua, tal como no início da epidemia, que depois transformou numa pandemia, refere-se realmente aos grandes idosos, nomeadamente pessoas acima dos 80 anos e logo a seguir aquela faixa etária entre os 70 e os 79. Portanto, temos muitos idosos efetivamente na parte que são os óbitos registados e dentro desta subpopulação temos mais homens do que mulheres. Portanto, eu queria, Sofia, com base na tua experiência, que me tentasses explicar um bocadinho para quem nos está a ver em casa, porque é que os idosos são uma população de risco e se já se percebe porque é que há mais óbitos registados a nível dos homens do que das mulheres, se traz alguma ideia? Olha, da parte dessa discrepância entre os óbitos serem maioritariamente homens e mulheres, eu não consigo ainda, e nem na literatura, por acaso até pesquisei no outro dia acerca disso, é um facto, mas eu não consigo me explicar.
Os idosos é provavelmente porque, para além de serem mais velhos, e a idade traz muitos problemas e têm a maior parte deles comorbilidades. Portanto, e esse sim, quase todos, portanto, é raro irem à urgência um doente acima dos 70 anos que não tenha pelo menos uma comorbilidade. O que dizem neste momento as recomendações é que a população de risco é de facto os que estão acima dos 65 anos, com doenças crónicas acrescendo o risco, se não estiverem controladas, portanto, a hipertensão, a diabetes, as doenças cardiovasculares, a doença cardíaca estrutural e depois a parte das doenças pulmonares, portanto, a asma, a DPOC. Depois, dentro dos doentes mais jovens, não pelas doenças em si, mas pelo que os tratamentos lhe conferem, que é os doentes imunodeprimidos. Portanto, exatamente. Temos doentes, por exemplo, com artrite reumatoide, que fazem imunomoduladores e biológicos. Portanto, a terapêutica biológica. Exatamente, e esses sim são os grupos de risco, portanto, os muito idosos, ou os acima de 65 anos, mas principalmente os muito idosos, acima dos 80, e, de facto, as pessoas que são imunossuprimidas ou têm patologia pulmonar de base. Claro. E tem-se visto nestes, não obstante, tem-se visto casos graves, mesmo em doentes jovens que não têm comorbilidades. Só que esses aí têm uma maior probabilidade, apesar de ser um quadro grave, de sair do ventilador e de sair dos cuidados intensivos, apesar de terem permanências elevadíssimas de dias em ambiente de cuidados intensivos. Certo. Daquilo que são as comorbilidades que são conhecidas, portanto, nós habitualmente pensamos em tensão alta, em diabetes, neste tipo de situações. Já há alguma, e aqui pergunto se sabes alguma coisa, se já há alguma que esteja colocada. Consegues ouvir-me? Estava a perguntar se dentro das comorbilidades todas que nós habitualmente pensamos, a tensão alta, a diabetes, etc., já se conseguiu, a nível estatístico, chegar a alguma conclusão se há alguma patologia que esteja mais associada com os problemas crónicos, ou com uma infecção crónica pelo Covid, ou se isto ainda não foi estabelecido? É assim, que eu tenha conhecimento, não, mas também não vou dizer, pronto, com certeza. O que se tem feito é de facto estudos que dizem que esses todos são os mais afetados, mas eu não tenho conhecimento que uma patologia seja mais coisa que a outra, não é? Exatamente. As coisas que agora, com o tempo, à medida que os casos forem desenrolando e que os estudos forem sendo mais rigorosos, que depois começamos a tirar outras conclusões, não é? Coisas que só tu e depois... Sofia, eu estive a ler aqui a norma, não é? Porque todos nós, a nível de cuidados primários e a nível hospitalar, estamos a reger-nos por aquilo que são normas a nível nacional. E eu queria que te explicasse um bocadinho como é que funciona neste momento o circuito do doente que vocês recebem a nível hospitalar e depois o que é que define se estes doentes ficam ou não ficam. Portanto, numa primeira fase, os contactos, que depois nós vamos falar ao longo da semana com os colegas de medicina geral e familiar, portanto, depois vamos aprofundar esta questão. Mas numa primeira fase, as pessoas continuam a dever ligar para o SNS 24, através da linha 808 24 24 24, ou então, alternativamente, para os cuidados de saúde primários, ou seja, as unidades de saúde familiar ou as UCSPs, portanto, para os seus médicos de família. Deste ponto, é depois definido se devem recorrer a nível do serviço de urgência ou se devem ir para uma unidade dedicada ao atendimento do Covid a nível comunitário, certo? Portanto, vocês a nível hospitalar, as vossas fontes de doentes neste momento são doentes que vêm referenciados pela linha diretamente, que virão, em segundo lugar, referenciados pelos cuidados de saúde primários, pelas unidades da comunidade que estão a lidar com a situação, e depois só em terceiro lugar, um número muito pequenino de pessoas que ainda se deslocam diretamente ao hospital sem terem o cuidado de fazer estes telefonemas em primeiro lugar, correto? Sim, é isso. Desculpa, às vezes falha um bocadinho o som. Pronto, é isso mesmo que tem acontecido. Eu te quero deixar aqui um apelo a toda a gente que esteja a ver. Portanto, não vão à urgência sem critérios, sem tentarem pelo menos falar primeiro com a linha SNS 24 ou com o vosso respectivo centro de saúde. Neste momento ainda as coisas estão minimamente controladas, portanto, tudo o que é doente respiratório vai para a zona potencialmente Covid. Portanto, o que acontece é que muita gente tem a sensação de espineia, mas que é uma sensação que acaba mais por ser é a sensação de falta de ar, não é? Que são, o termo para nós compreendermos lá em casa é falta de ar.
é a sensação de falta de ar, que acaba por ser mais pela ansiedade e pela pressão que as pessoas têm na comunidade do que propriamente. Portanto, é a maioria dos doentes que vêm e dizem estou com sensação de falta de ar. Pois nós olhamos para eles e de facto não é isso que se verifica. Verifica-se com muita preocupação, portanto, estão muito preocupados. Para relembrar que 90% dos casos de Covid-19 correm muito bem. Portanto, têm febres altas, de facto, mas as pessoas ficam bem, recuperadas, sem qualquer sequela e sem qualquer necessidade de internamento. Portanto, não há uma urgência de fazer teste, de ir aos centros de saúde, de ir aos hospitais fazer teste. Não. Há uma urgência de se isolar. Pode até nem ser Covid, mas hoje em dia, com disseminação comunitária, se tenho febre, se tenho uma tosse, se tenho dor de garganta, até prova em contrário é Covid. Portanto, o que é que eu faço primeiro? Isolo-me. E depois, com calma, com descontração, sem grandes pânicos, tento fazer, de facto, o teste, porque nós agora queremos testar o máximo de pessoas, mas o máximo de pessoas com critério. Exatamente. Portanto, o isolamento sempre com base disto tudo em primeiro lugar, não é? Logo como primeira atitude a ter. Sem pânico. Portanto, o importante é as pessoas terem noção. Quando eu estou com febre, quando eu estou com gripe, o que é que eu faço? Tomo paracetamol, fico em casa, descanso de fazer o mesmo. Mas tentar, ao mesmo tempo, entrar em contacto, quer com o SNS, quer com o centro de saúde. Portanto, isto é se for um doente pouco grave, ou seja, um doente leve, que fica em casa, que não tem que... Se for uma pessoa que tenha falta de ar, portanto, e quando eu digo falta de ar não é aquela... é a fome de ar, não consigo... A falta real de ar, não é nada que tenha a ver com uma ansiedade ou com uma percepção ligeira de uma falta de ar transitória. E agora, para alertar as pessoas, é assim, o Covid tem um problema que tem imensos sintomas, imensos, mas maioritariamente têm febre, tosse, muita tosse seca, podem ter odinofagia e depois... Dor de garganta. Dor de garganta, não? Exatamente, dor de garganta. E depois, peço desculpa, percentual, em menores percentagens, temos pessoas que têm manifestações como diarreia, dor de barriga, há pessoas que têm a afecção da parte do ciclo sem paladar, que tem cheiro. Do olfato e do paladar, não é? Exatamente, só têm isso, portanto, obviamente que são doentes que a grande parte deles têm doenças ligeiras, o que nos diz que o vírus pode invadir os nervos, mas não temos informação ainda suficiente para saber se isto é uma perda permanente ou se é autolimitada. Agora, só aqui para resumir, o importante é ficar em casa. Portanto, se não têm falta de ar, se não têm dor no peito, daquela dor no peito que não aguentam mais, se veem que estão minimamente bem, é ficar em casa. Quem é que de facto deve ir ao hospital? Quem é que deve fazer o teste no hospital? Quem é que deve ficar internado? Tal como nas outras doenças, quem tem o que a gente chama os critérios de internamento. Antes de avançarmos para aí, então queria que me dissesse mais ou menos a partir do momento que alguém tem efetivamente, em primeiro lugar, a indicação para ir ao hospital, portanto, dentro daquilo que tu já falaste, ou então alguém que sinalizou a situação para a linha do SMS 24 ou para o centro de saúde, se esta pessoa receber a indicação de se deslocar ao hospital, que poderá ser em veículo próprio ou em ambulância, consoante a situação, e a linha vai dar a indicação de como é que a pessoa se deve deslocar ao hospital, a partir do momento que chega, o que é que acontece na prática? Pronto, na prática é assim, nós dividimos o circuito, respiratórios, não respiratórios, pronto, ou seja, todos os doentes com patologia respiratória são observados neste momento na zona Covid, que é para tentar minimizar ao máximo a interação entre doentes. Pronto. Faz-se um pequeno questionário e se nós acharmos que têm critérios de gravidade, ficam para fazer exames. De outra forma, fazem a colheita, se acharmos que é um caso que é validado, portanto, se ficamos com suspeita, fazem a colheita e vão para o seu domicílio e esperam o resultado no domicílio. Os únicos que ficam, portanto, são os doentes que nos chamam a atenção por qualquer motivo, que achamos por qualquer motivo que têm que ser observados mais pormenorizadamente ou que potencialmente podem ter critérios de internamento. De outra forma, a maior parte dos doentes vão para casa. Certo. E como estivemos a ver, parte dos critérios de internamento são só não apenas clínicos, mas como também uma das condições, e logo a primeira condição que é citada na norma, é que as pessoas têm que assegurar que conseguem cumprir o isolamento em casa.
não é? Todos os casos suspeitos e todos os casos confirmados têm que cumprir uma série de recomendações de ficar em casa e de cumprir as normas que estão indicadas de isolamento completo, não é? Portanto, dentro daqueles que vocês têm indicação para ficar no hospital, estamos concretamente a falar de que tipo de situações? Quem é que vocês decidem internar, no fundo? Por exemplo, as pessoas dos lares é difícil dar alta, por uma questão é difícil isolar um doente num lar, os lares estão a fechar, depois as funcionárias também, portanto, temos visto isso e se virem os números estão a crescer muito e a grande parte das pessoas que estão internadas são pessoas, infelizmente, velhinhos que estavam institucionalizados num lar. Portanto, podem até estar estáveis à entrada, mas são pessoas, quem diz velhinhos no lar diz outro tipo de pessoas mais idosas que não conseguem cumprir esse tal isolamento ou que depois perdem as pessoas que estavam a tratar deles, portanto, esses ficam internados. Depois temos os critérios clínicos. E o que é que são os critérios clínicos? Só aqui, pronto, de uma forma muito geral, claro. Vou tentar simplificar. Portanto, é basicamente vocês pensarem todos os sintomas que não conseguem ser controlados em casa. Portanto, tal como noutra doença, as pessoas que ficam internadas são pessoas que precisam de qualquer tipo de suporte. Ou seja, imagina que uma das manifestações é vómitos. Vomitam, ficam sem via oral. Tem que ficar até porque não tolerarão a medicação crónica que estão habituadas, nem sequer vão tolerar o medicamento para controlar a febre, neste caso o paracetamol. Quando alguém que está a vomitar sem parar é um dos critérios para ficar internado, não é? Depois, uma febre persistente, não é? Acima de 2, 3 dias de evolução. Que não baixe aos antipiréticos. Portanto, exatamente, uma febre persistente. A pessoa tem 39, faz o paracetamol e a febre persiste, é outro dos critérios, pelo menos de observação. Portanto, pelo menos para ficar em observação. Não digo logo internamento, mas pelo menos em observação. Outro critério é a falta de oxigênio. Portanto, nestes doentes é o mais assustador. Portanto, ou seja, se houver uma falta de oxigênio no sangue, estes doentes têm que ficar internados para fazer oxigênio e para ver qual é a evolução. Portanto, porque pode eventualmente as coisas ficarem mais agravadas. E depois os doentes mais graves, nestes doentes de Covid em específico, não se tem visto muito, são os doentes que nós chamamos que estão em choque. Ou seja, que são doentes que os órgãos já não estão a ser bem profundidos, já não estão a ser bem alimentados, digamos assim, pelo sangue. E esses doentes precisam já de um tratamento um bocadinho acima do habitual. Na sexta-feira com a Rita Ivo, que está mais dentro também da parte dos cuidados intensivos, não é? E Sofia, então, e numa outra situação em que realmente vocês avaliam a pessoa a nível hospitalar, porque a pessoa efetivamente tinha indicação para ir e para ser avaliada e fazer um tratamento e uma observação um bocadinho mais adequadas do que aquilo que é possível a nível dos centros de saúde, ou a nível, neste caso, das unidades de atendimento ao doente com o Covid. Portanto, a partir do momento que vocês fazem a vossa observação no hospital e a pessoa não cumpre critérios para ficar internada, qual é o aconselhamento que é dado antes da alta? Pronto, o aconselhamento é o isolamento. Isto é o mais importante, que é mesmo dentro de casa, tentar isolar-se ao máximo, não partilhar toalhas, não partilhar talheres, tentar, por exemplo, há pessoas que conseguem alugar uma casa ou ficar em casa de familiares ou têm mesmo uma casa, mas obviamente esse não corresponde à realidade da maior parte dos portugueses. Portanto, se não têm capacidade de mudar de casa, no caso dos familiares não terem, do agregado, digamos assim, não ter sintomas, é isolar-se ao máximo, portanto, tentar ficar confinado, por exemplo, num quarto, o máximo possível. Quando vai comer, não partilhar horários de refeição, não partilhar talheres, copos, não partilhar toalhas, não partilhar casas de banho, se for importante. Portanto, é dentro de casa estar isolado também. Portanto, para além do isolamento social de dentro, fora de casa, é dentro de casa criar um microsistema.
Exato, exatamente. Olha, por acaso estavas a falar e eu lembrei-me que ontem com a enfermeira Carmen estávamos a falar da questão das visitas, do facto das grávidas que estão neste momento a ter os seus bebés em muitas unidades já não poderem estar a receber visitas. Obviamente que a nível da situação hospitalar, todos os doentes que têm critério para ficar internados não estão a receber visitas neste momento, ou estarão? Desculpa, não ouvi. Perdi Estava a agora. perguntar se há semelhança daquilo que está a passar nas maternidades e que nós conversámos ontem com a enfermeira Carmen, se a nível hospitalar todos os doentes que têm indicação para ficar internados também não estarão a receber visitas neste momento. Não, neste momento não há visitas a doentes internados. Exato. Pelo menos, Queres explicar um bocadinho lá para casa porque é que é tão importante que as pessoas compreendam que não podemos aceitar visitas? claro. É assim, vamos imaginar este cenário. Temos uma pessoa, portanto, abrimos um precedente. Temos uma pessoa que fica internada e a filha quer muito ver a mãe. E nós abrimos um precedente. A filha vai ver a mãe. Por azar, essa filha era Covid positiva. Podia até estar assintomática. Imagina que tem contacto com a mãe, infecta a mãe. A mãe está numa enfermaria com 6 outras senhoras. Potencialmente, se for uma enfermaria da medicina, serão todas bastante idosas, mesmo que não sejam. Portanto, imaginem o risco que é num internamento contagiar pessoas que já por si, por estarem internadas, vão ter algum problema, portanto já vão ter algum problema que justifique o internamento e infectar, ou seja, o risco de infectar uma enfermaria toda é muito grande. Portanto, nós não podemos correr esse risco neste momento. E daí que nós pedimos muito às pessoas para colaborarem pedimos às pessoas para colaborarem connosco, seja a nível de ficarem em casa, seja de procurarem adequadamente os cuidados que estão a ser disponibilizados, não é? Portanto, para respeitar Sim. ao máximo, tentem compreender as indicações que nós damos e respeitar ao máximo aquilo que nós pedimos, que às vezes compreendemos que no calor do momento que seja complicado um filho aceitar que não pode visitar os pais ou que não pode estar presente a ver qual é a situação, nem que seja à porta com alguma distância, mas que efetivamente são normas que nós temos que cumprir para que a situação se resolva o mais rapidamente possível. Nós, ao longo da semana, só para relembrar, nós vamos falar de outras coisas, vamos falar das máscaras, tem sido uma questão muito abordada, vamos aqui desmistificar, nomeadamente amanhã com o Dr. Cerqueira, uma série de terapêuticas alternativas que têm vindo a surgir e de fake news que andam a espalhar-se. Vamos também falar de doentes oncológicos, que são uma outra população muito fragilizada neste momento e que também tem imensas dúvidas. Mas, Sofia, para ti queria ainda saber se fores capaz de responder. Alguém que tenha tido um quadro muito sugestivo de Covid e que não tenha sido testado. Tu já sabes se há alguma indicação a nível de imunidade, se estas pessoas ficam imunes ou quanto tempo poderão ter ficado? Pronto, neste momento ainda não se estão a fazer serologias, portanto, neste momento os testes únicos que existem são para testar, portanto, tem que ter uma sensibilidade grande, ou seja, para testar se o doente é positivo ou não, ou seja, se tem infecção aguda, e não numa segunda fase para ver se é ou não imune à partida, e sendo um doente, portanto, se tem a confirmação, sendo um micro-organismo viral, não é? À partida, há alguma imunidade que foi conferida àquela espécie em específico. Mas tanto que há algumas entidades hospitalares que até estão a usar soro, pronto, isto obviamente que não é off-label, mas há unidades hospitalares que estão a dar, portanto, soro de doentes já curados e estão a obter alguma resposta. Obviamente que ainda não há estudos robustos que apoiem esse tipo de tratamento. Agora, um teste em específico para isso ainda não há. Neste momento. Uma das perguntas que nós tínhamos lá de casa, que é, efetivamente o que se faz agora são testes sim ou não, está presente a infecção ou não está presente a infecção, sendo que depois durante a semana vamos falar um bocadinho melhor destes testes, porque também estão associados de certa forma a alguns falsos negativos, temos que perceber como é que estes testes funcionam, em que Exato. 30%. ou não é? Portanto, é uma coisa aqui muito importante também a nível de transmissão e de epidemiologia, até que ponto é que estes testes são fiáveis ou não são, mas então testes que nos digam, ok, há uma imunidade garantida para esta situação durante 5 meses, 5 anos, 50, ainda não temos nada disto disponível. Não, é como no vírus da gripe, não há, portanto, estou a dizer o vírus da gripe, também é um vírus RNA, não é? E não há
Não temos material neste momento e neste momento não seria, portanto, isto é um vírus que, mesmo esta pandemia, já há estudos que estão a ser feitos que provam que ele já mutou imenso, portanto, ou seja, mesmo dentro da pandemia, o vírus que provavelmente está a afetar Portugal é completamente diferente do que começou na China em Wuhan, portanto, a estirpe é diferente, porque já mutou bastante. Portanto, não sei até que ponto... Rápido, não é? Ok. Sofia, estamos mesmo a acabar. Queria saber se queres deixar alguma mensagem lá para casa para quem nos está a ver. Aquilo que é muito importante mesmo que se tire desta conversa de meia hora, que foi ótima, e agradeço já novamente a tua participação, mas se houver uma coisa que as pessoas tenham que reter, o que é que tu queres deixar lá para casa? Olha, a mensagem que eu tenho é: fiquem em casa. Os serviços de saúde ainda, e sublinho, ainda não estão lotados, porque as pessoas estão mais ou menos a cumprir. Mas é importante as pessoas continuarem a cumprir. E um teste não é uma coisa importante. Portanto, não é importante as pessoas saberem se são positivas ou negativas. É importante para os serviços de saúde a nível apenas de saúde pública. Mas para eles próprios, portanto, não é importante saber se são positivos ou não. Portanto, não corram à urgência, não entupam os centros de saúde, porque os colegas também estão assoberbados de trabalho. Têm sido momentos muito difíceis. O que têm que fazer é manter-se em casa e manter uma cabeça livre e tratar isto como se fosse um vírus como outro qualquer. Portanto, apenas se desenvolverem sintomas graves, aí sim têm que se preocupar. Sigam as normas que a DGS já está sempre a publicar, ligar para a SNS 24, ligar para o centro de saúde e com calma. Portanto, vocês não precisam de um teste para ontem, vocês não precisam de um teste, precisam é de se isolar. Portanto, é mais importante. Ou seja, vocês devem ter sempre um comportamento de quem já está infectado, em vez de ter o comportamento de querer saber se está infectado ou não. Exatamente. Até porque o tratamento que temos a oferecer é um tratamento meramente de suporte de sintomas. Considerando que 80% dos casos são sintomas ligeiros a moderados, tudo aquilo que já foi falado, que é controlar a febre em casa e todo esse tipo de cuidados, é continuar exatamente a fazer a mesma coisa. Claro. Ainda mais a atenção de que, efetivamente, até poderão estar positivos e, portanto, a lavagem das mãos tem que ser redobrada, o tossir tem que ser sempre ao pelo e os lenços que são utilizados são de utilização única e têm que ser logo descartados, não é? Pronto. Exatamente. Muito obrigada, Sofia, pela tua participação. Obrigadíssimo. E até uma próxima e boa sorte, que corra tudo bem. Adeus. E continua a fazer o teu trabalho, que fazes brilhantemente. Adeus, obrigada. E obrigado lá para casa. Até amanhã para mais uma... Amanhã temos dois convidados. Temos o Dr. Hugo Nunes, que é da Oncologia, e temos o Dr. Cerqueira, que nos vem falar então das fake news e que vamos debater um bocadinho estas questões a partir das 7h30, entre as 7h30 e as 8h. Portanto, amanhã com dois convidados. Boa noite a todos. Obrigado por terem estado aí.